Então, eu entrei, vi como era, vi as lojas que estavam abertas naquele momento, né, que estava funcionando. Então eu vi ali loja de queijo, café, pimenta, molho, doces, gente, quanto doce maravilhoso, doce de pote, doce de corte, aquelas lojas que vendem a granel, todo tipo de rosquinha, aquelas coisas caseiras maravilhosas, uma loja de camisa, caneca, pano de prato, sabe? Ó, para quem conhece o Mercadão de São Paulo e o Mercado Central de Belo Horizonte, é o mesmo tipo de compra que se pode fazer, basicamente, né? Coisas típicas, né? E fui passeando ali pelas lojas e aí eu olhei e vi um quadro imenso numa parede, uma reprodução da preguiça gigante. Gente, quem é de Lagoa Santa, viveu aí nos anos 2000, sabe o que é ter uma preguiça gigante no meio da rodoviária da cidade, né? Aqui é uma região que aconteceu muita pesquisa, né, na área da arqueologia, muitas escavações, né? E o doutor Lund foi um profissional dessa área, né, um dinamarquês, que a equipe dele fez grandes descobertas sobre a humanidade, sobre a origem da humanidade aqui na nossa região. Então, a cidade tem muitas homenagens a ele. Nós temos uma escola municipal que leva o nome dele, temos a nossa praça, né, central na cidade. É uma cidade muito ligada ao trabalho, né, de pesquisa do Dr. Lund. E estava escrito nessa parede, uma parede muito grande, com o pé direito muito alto, estava escrito Galeria Lund. E aí eu vi que tinha ali a reprodução dessas descobertas, né? Muito impactantes para a história da humanidade. Tinha a preguiça gigante, tinha o tatu gigante, tinha a Luzia, gente. A Luzia é um crânio, né? Que foi uma grande descoberta também dele aqui na nossa região. Quando eu tive notícia pela última vez, ela estava sendo exposta lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Inclusive, ela estava lá quando aconteceu aquele triste incêndio que teve lá no Museu Nacional, né? Era lá que ela ficava. Então, são descobertas importantíssimas, né, para a humanidade, e estavam retratadas lá. Era uma galeria numa parede do Mercadão mesmo. Linda. E aí eu vi um cercadão, né? Uma área cercada bem grande que eu não entendi muito bem o que era. Percebi muitas lojas fechadas, mas as que estavam abertas eram muito bacanas para passear. E fui passeando. Gente, que lugar bacana para passear, né? Que lugar legal para respirar. E foi um passeio que valeu muito a pena. Quando eu entrei na loja de uma mulher que vendia camisa, caneca, pano, esses artigos assim, chaveiros, né? Típicos ali daqui da região, de Minas e tal. Ela conversou comigo, ela perguntou de onde eu era, e quando eu falei que eu era daqui da cidade mesmo, eu entendi que eles perguntam de onde é, porque é algo turístico, né, do lado do aeroporto internacional, e eu acho que eles têm essa abordagem, né, esperando que seja uma pessoa de fora. E aí ela ficou surpresa por eu ser da cidade. E aí eu comecei a conversar muito rapidamente com ela. Eu falei, eu moro aqui há tantos anos e só agora eu tô conhecendo o Mercadão, né? Então, quando o Mercadão foi inaugurado, eu já estava aqui e não conhecia. E aí ela falou, olha, ai, que pena que você só veio agora. Você perdeu a melhor fase, né? Os primeiros anos após a inauguração. E ela me falou que aquelas lojas ali que eu tava vendo fechadas, elas não estavam fechadas naquele momento. As lojas fecharam, os lojistas fecharam. As lojas que estavam abertas ali eram as lojas que estão funcionando agora, que o movimento caiu muito,
nos últimos anos e que a quantidade de lojas também, né, consequentemente, acabou se fechando muitas lojas. Ela me falou marcas, gente. A grande loja de chocolate tinha uma loja lá. A grande loja de chinelo de correia, chinelo de dedo, tinha loja lá. Gente, tinha um salão lindo, que salão lindo, que vontade de deitar naquelas cadeiras e sair, de passar um dia de beleza lá. Um salão maravilhoso. Tava funcionando esse salão. Eu conversei com ela bem rapidamente. Ela me falou: infelizmente o movimento tem caído, as lojas têm fechado. E aí eu fui a uma outra loja e aí eu papiei muito, fiz uma grande amizade. Conheci uma grande pessoa, o seu Ivan. O seu Ivan tem uma loja de molhos, alguns doces, cafés, né? Mas especialmente de molhos desenvolvidos por ele mesmo. Chama Maricota Simões. Maricota é a mãe do seu Ivan. E o seu Ivan, ele teve essa mesma abordagem, né, de me perguntar de onde eu era. Tinha acabado de sair uma turma grande de turistas do Rio de Janeiro, da loja do seu Ivan. Ele estava se despedindo deles. E aí ele me cumprimentou, conversou, me ofereceu um cafezinho, que é esse cafezinho que eu trouxe. Ele falou: olha, experimenta um café, você gosta de café? Eu amo café. Não bebo muito, mas amo. Um café com canela e adoçado com rapadura. Experimentei e me apaixonei. Inclusive trouxe. Eu sentei, tinha um banquinho, umas almofadas. Ele começou a me falar da história, porque eu falei pra ele: olha, eu tô conhecendo hoje, eu vim passear, tô conhecendo hoje o Mercadão Internacional. E aí ele me falou, né, da estreia em 2021, de como foi grande o movimento, de como naquele dia ali, numa quinta-feira, né, a movimentação seria grande. Eu fui, né, com essa imagem que eu tinha da publicidade lá da época, dos anos atrás. Eu imaginei que ia ter um lugar com umas mesinhas, cadeiras para eu sentar, para eu pedir um suco, alguma coisa, e tinha ali um empório com mesas e cadeiras. Esse empório estava fechado, né? E ele me falou da questão de fechamento de diversas lojas, dessa diminuição aí desse movimento, né? Aí eu fiquei muito triste, porque, nossa, que lugar bacana para respirar. Aí eu queria falar para vocês da loja do seu Ivan, Maricota Simões. Eu trouxe o café com canela. O meu não é adoçado com rapadura, porque eu não adoço o café. Mas ele tem que ser coado no coador de pano, porque ele falou que a canela é muito pequenininha, muito fininha, né? Uma granulometria muito fininha. Ela fica retida no filtro de papel. Então eu coei no coador de pano, direitinho. Mas, gente, eu queria falar pra vocês dos molhos do seu Ivan. Eu pedi pra ele pra me indicar um molho que combinasse com carnes. Porque na minha casa, né, eu gosto de fazer picadinhos de carne. Ele é um molho de mostarda, mas eu experimentei um outro que a mostarda tinha mexerica. Um molho barbecue sensacional. Eu acho que são uns 12 tipos de molhos que o seu Ivan tem ali na loja dele. Mais o café, esse café maravilhoso com a canela que eu tomei hoje. Mais umas outras coisas que ele tem lá na loja dele, que é muito bacana, que vale muito a pena conhecer. Então, o Mercadão Internacional é um local onde eu indico pra gente ir passear e quase respirar. Achei muito terapêutico andar pelas lojas, andar no espaço externo. Tem esse porém, essa questão aí quase que social, né? De não ter mais movimento, de estar fechado. Não sei, enquanto moradora da cidade, se existe
alguma ação, a não ser frequentar mais, né? Divulgar para as minhas amigas, né? Algo mais que a gente poderia tentar fazer, porque eu acho importante, são lojistas daqui da cidade, né? São lojistas da cidade, a movimentação de um mercado da cidade e é um ponto de lazer, gente, é um espaço para famílias. O seu Ivan, ele me falou mais detalhes além, né, da moça da outra loja. Lembra do que eu falei que eu vi um cercadão, né, que eu não sabia, não entendi muito o que era? Ele disse que ali, gente, era um espaço kids, que as crianças não davam conta de brincar em todos os brinquedos, de tão legal que era. E que ali naquele empório ali central, as pessoas se reuniam, né, as famílias, os grupos de amigos, aí você comia uma porção, o pessoal do chopinho tomava seu chopp, sua cervejinha, seu suco natural, tinha ali aquelas atrações musicais mais do dia a dia mesmo, além desses shows que eu me lembro de grandes divulgações de artistas famosos, né, lá na área externa, tinha ali dentro também, né, e tinha essa movimentação muito grande e um espaço onde as famílias poderiam ir se encontrar, os amigos poderiam ir se encontrar, passar uma noite, uma tarde, passar um dia de domingo, por exemplo, né, onde tinha brincadeira, alimentação, alguns tipos de compras, compras mesmo para casa, hortifruti, né, tinha esse mercado todo lá, era um supermercado mesmo, né, era um mercadão da cidade. Apesar desse porém, com as lojas que ainda tem lá, eu achei válido, muito válido, dentro da minha intenção, né, de fazer uma pausa, de fazer um passeio devagar, de olhar, de conhecer e de respirar, né, é um lugar que você pode caminhar, conversar com as pessoas, entender o perfil de cada loja, de cada espaço, da galeria, né, e respirar e fazer essa pausa e ter aquele momento, né, de desaceleração. Indico muito, muito, muito. Quem quiser ir conhecer, ele fica na Avenida das Árvores, aqui em Lagoa Santa, no bairro Jardim IP, aqueles bairros mais para a saída da cidade, né? A Avenida das Árvores, o acesso a ela é direto pela avenida principal da cidade, né? Acadêmico. Para quem está saindo da cidade, o acesso é direto pela direita. Você entrando na cidade, você tem que fazer um retorno, né? E ter acesso à Avenida das Árvores. Você entra ali pela entrada do condomínio Amendoeiras, lá embaixo você já tem acesso ao final da Avenida das Árvores, mas estacionamento lá dentro, um atendimento maravilhoso dos lojistas, né? Um atendimento muito atencioso. Assim que eu saí de lá, que eu partilhei a experiência com a minha irmã, a primeira coisa que a gente reparou foi a questão dos preços. Achei bacana de preço, né? Os preços que eu comprei, as coisinhas que eu gostei, né? Que eu experimentei esse café maravilhoso, trouxe para casa e experimentei os molhos e eu trouxe um molho de mostarda, Maricota Simões, e com preços muito bacanas, tá? Com preços muito bacanas. Eu indico muito até para dar de presente. Eu me lembro quando eu passava algumas temporadas em São Paulo, as pessoas amavam saber que eu era de Minas. Aí perguntava de cachaça, e eu dava muitas coisas de presente. As pessoas gostavam, né? Por saber que eu era de Minas Gerais. As pessoas me perguntavam muito sobre as coisas típicas daqui. E eu dava café de presente, cachaça, né, molhos, né, os potes de doce, né, e lá, gente, é o lugar para você achar. Então, se você vai presentear pessoas de fora, né, que querem conhecer, de repente não tem, não a encontram com tanta facilidade, mas já vieram aqui, já experimentaram e gostam,
né? Se vem uma pessoa de fora e você quer levar para passear num lugar